Olá, boa noite, pessoal. Me chamo Josiele. O nosso projeto é sobre mobilidade no bairro Lamy. Introdução. O trabalho tem o objetivo de apresentar os desafios da mobilidade no bairro Lamy, onde iremos analisar pesquisas e dados que irá apresentar as dificuldades existentes quanto a acessos de ônibus e outros meios de transporte. Além disso, será abordado melhorias para esses meios mais convencionais, como também sugestões que possam ser implementadas. A mobilidade urbana está muito presente no nosso dia a dia e tratar sobre essa dimensão é de grande importância. Quando a mobilidade urbana não consegue atender a demanda, acaba afetando na qualidade de vida de seus moradores. Boa noite, me chamo Michele. Na primeira imagem vemos que é a prainha do Lamy, bem conhecida na região, com uma circulação considerável de pessoas. A água está própria para banho. Já nessa imagem se percebe que as calçadas estão em condições precárias, apresentando buracos, onde dificultam a circulação de pedestres, podendo vir até ocasionar um acidente. As paradas são estreitas, causando transtornos aos passageiros em dias de chuva ou ensolarado. As paradas poderiam ser mais largas e terem bancos para um melhor conforto do passageiro. Como podemos observar na imagem seguinte, as calçadas também apresentam deficiências, como a falta de calçamento. Nessa terceira imagem, nota-se não ter espaço suficiente para o transeunte, sem pavimentação, onde a vegetação toma conta da parte onde poderia o pedestre vir a caminhar. Boa noite, meu nome é Sara, então eu vou falar rapidinho aqui sobre uma análise que a gente fez, né? De acordo com os dados coletados, a gente utilizou o método Survey, que foi um questionário através do Qualtrics, então a gente vai apresentar algumas questões aí que a gente separou, que dá para fazer uma análise bem bacana. A primeira questão, então, que a gente traz, né, as principais dificuldades encontradas nas calçadas pela qual os moradores transitam. Então, a gente vê que disparado aí vem a má conservação ou ausência de pavimento na calçada, que é um dos fatores aí que a gente apresentou nas imagens anteriores e que seria possível melhorar, né. Essa questão, então, é no mesmo molde da anterior, também podia marcar mais de uma opção, né? E então os moradores deram a sua opinião quanto aos maiores desafios enfrentados hoje, né? Pela população do Lamy. Então, ganhou aí a situação das ruas, asfaltos e calçadas. Em segundo lugar, então, vem poucas linhas de ônibus. Terceiro, tempo de deslocamento para algumas regiões, meios de transporte precários. Essa parte de transporte e ônibus a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Agora, entrando então mais na questão de transporte, mesmo a gente trouxe essa questão, que seria qual meio de transporte, então, o morador utiliza, né, no seu principal percurso diário. O ônibus ganha aí de lavada, né, com 50,94%. Aqui a gente pergunta, então, qual o tempo, né, que os moradores gastam esperando na parada de ônibus. Ganhou em percentual aqui de 15 a 30 minutos, mas só esperando o ônibus já é um tempo bem considerável, né. Depois, em segundo lugar, a gente tem quase equivalente, aí, quase igual à alternativa 2. Seria de 30 a 45 minutos, que também é um tempo bem demorado, assim, para se esperar um ônibus, né. O principal problema, então, com a utilização de ônibus, né, o pessoal podia também marcar mais de uma resposta, e aí que a gente vê, então, que ganha aí a questão de poucas linhas, né. Depois, em segundo lugar, vem a demora dos ônibus e outras questões ali também, como o valor da passagem, etc. Nessa pergunta, então, os respondentes responderam qual o principal fator que os impede de utilizar o transporte público, e seria, então, o principal fator a pouca oferta de horários ou itinerários compatíveis com as atividades diárias. O principal aspecto negativo, então, do Lamy, segundo os respondentes, né, os moradores, é o transporte público. Na opinião, então, dos moradores, né, a responsabilidade pelas melhorias do bairro é de ambos, né, tanto do governo quanto da comunidade, então tá todo mundo consciente quanto a isso, porque realmente, né, é com a ajuda de todo mundo que se pode transformar e melhorar o bairro para a sociedade.
Aqui a gente traz então algumas sugestões de melhorias, elas são bem simples de serem aplicadas, como construir um corredor de ônibus, um não ou mais, né? Disponibilizar mais linhas de ônibus municipais, lotações, criar mais pontos de parada perto da próxima da residência das pessoas e pavimentar as calçadas e as vias de trânsito. Para o vídeo então seria isso, a gente gostaria de agradecer e uma boa noite para todo mundo.